Rosiane Carvalho já está conosco aqui nos estúdios. Tudo bem, Rose? Bom dia. Oi, Rafael, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes da Band News Difusora. Vamos começar aqui mais uma coluna de política. Hoje tem entrevista, como combinado na semana passada. A gente convidou aqui o pesquisador, analista político Afrânio Soares, que já está conectado conosco. Vou dar um bom dia aqui para ele. Bom dia, Afrânio. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia, Rafael. Bom dia, Rosiane. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. A gente combinou na semana passada de fazer essa entrevista novamente aqui, né, Afrânio? Dessa vez para falar sobre o contexto das pré-candidaturas ao Senado. A gente falou sobre governo do Estado na semana passada. Combinamos que seria na sexta. Ontem a gente já divulgou que seria na quinta. Inclusive, Afrânio, obrigado por topar falar com a gente e ajustar um pouquinho a nossa agenda aqui. E a Rose já está aqui com a gente também para a gente tratar sobre isso, né, Rose? Pré-candidaturas ao Senado, que também está pegando fogo nessa situação, assim como para o governo do Estado do Amazonas, né? Agora eu devo falar um pouquinho para vocês que eu converso com alguns ouvintes. Muitos eu nem conheço, a gente acaba falando pela internet, respondendo, e eu percebi que houve uma ansiedade aí por essa volta do professor Afrânio. A turma gostou muito da fala dele, a análise que ele fez com a gente aqui na semana passada sobre o governo, e tinha um monte de perguntas já para essa do Senado pedindo que ele voltasse. Então, estou sugerindo aqui no ar para você e para o professor Afrânio que a gente torne mais frequente esse quadro aí com as análises do professor eu Afrânio. já topei aqui. Se o professor Afrânio tiver topado, então tá tudo certo. Estamos na mesma sintonia. E aí, não é não, professor? Considere topado. Opa, boa! Vai ser uma honra, um prazer estar aqui, se vocês quiserem, semanalmente. Boa, obrigado. Vamos lá, então, pré-candidaturas ao Senado, Rosiane. Por favor, inaugure aqui a nossa entrevista, né, com as perguntas. Professor, vamos começar da mesma forma da semana passada. Vamos situar os nossos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo aqui a Band News, a coluna de política. Quem são os candidatos que estão postos agora, as pré-candidaturas ao Senado? Aí a gente, na sequência, fala das candidaturas mais robustas e, novamente, prós e contra desses candidatos. Mas vamos aos poucos, para a gente dar fôlego para o senhor, colocando cada ponto e ajudando nosso ouvinte a compreender as informações. Vamos começar pelos pré-candidatos. Ok, a eleição para o Senado, vai haver uma renovação de 1/3 do Senado na eleição desse ano, ou seja, são 3 senadores, existe um momento que é a renovação para 2 vagas, não é esse momento, é a renovação de uma das 3 vagas que hoje é ocupada pelo senador Omar Aziz, que é candidato à reeleição. A eleição para o Senado vai ser tão interessante, tão disputada quanto a eleição para governo do Estado e a eleição para presidente da República também. Então, eu conclamo o ouvinte a acompanhar de perto. Hoje, os players, digamos assim, que estão posicionados como pré-candidatos ao Senado, além do próprio senador Omar Aziz, são o ex-prefeito e ex-senador Arthur Vigílio Neto, o ex-superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, o ex-deputado estadual e ex-prefeito também de Envira, Luiz Castro, tem o Chico Preto pelo Avante, que na verdade não se confirma uma posição do partido nessa direção, de que ele seria pré-candidato ao Senado, apesar do Chico ter declarado isso durante algumas entrevistas, existe a hipótese dele compor a bancada do Avante na chapa entre os candidatos para deputado federal. E, enfim, esses são os principais que já se colocaram como pré-candidatos e estão sendo testados nas pesquisas de diversos institutos de pesquisa que atuam aqui. Só para a gente voltar aqui, então, professor. Chico Preto, Omar Aziz, que concorre à sua reeleição, né? Chico Preto, Alfredo Menezes, Luiz Castro, Arthur Vigílio. Eu acrescentaria aí o Raoni do PSOL, porque ele já me mandou essa informação que ele pretende lançar o nome dele também no partido para disputar o Senado como pré-candidato. 6 nas minhas contas aqui, bate com as suas?
Sim, com certeza. O Raoni, algumas pessoas chamam de Raoni também, vem pelo PSOL. O PSOL é um partido de esquerda radical, e que sempre procura marcar uma posição nas eleições majoritárias. Já teve candidato a governo do Estado, já teve candidato ao Senado em ocasiões anteriores, salvo engano até para a prefeitura de vários municípios, inclusive da capital, Manaus. Esses 6 candidatos vão se degladiar por uma vaga. É uma eleição majoritária, ou seja, não é da mesma forma que vai ser a eleição para deputado estadual e federal, onde tem um cálculo aí bastante complexo. É uma eleição similar à de presidente e à de governador. Quem tiver um voto a mais ganhou, é um turno só, não tem 2 turnos. E esses são os players nesse momento. É lógico que existem condições diversas, diferentes entre eles. Tá? Existe o recall do legado de alguns, ou seja, alguns têm muita história na política, outros têm menos história na política, mas têm o apoio de algumas das máquinas mais fortes, atuantes. Então promete ser uma eleição bastante disputada. E existem alguns conflitos pessoais também entre alguns dos candidatos, o que dá uma pitada ainda maior aí de ânimo para disputar essa eleição entre eles. Professor, é claro que mais do que eu, bem mais acredito, obviamente, né? A gente não pode divulgar pesquisas, enfim, nesse momento, mas a gente sabe de alguns nomes que estão mais em evidência, né, nessa disputa aí para o Senado, nessa etapa ainda de pré-candidatura. A gente ouve muito ali falar das movimentações do senador Omar Aziz, do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, o Coronel Menezes, que aparece também com essa proximidade com o presidente da República. Eu queria perguntar do senhor quais são ali os prós e os contras, né? Os principais fatores nesses 2 sentidos para esses 3 players da política, e perguntar também se a gente pode incluir o ex-deputado estadual Luiz Castro nessa pergunta, trazendo também prós e contras. Sim, acho possível, sim, claro, incluir o Luiz Castro legitimamente aí nessa disputa. Bom, vamos começar. Esses players principais, que são o próprio senador Omar Aziz, que é o dono da vaga e quer mantê-la, o ex-senador, ex-prefeito, ex-deputado federal Arthur Vigílio Neto e o Coronel Menezes. Esses são os que estão mais estruturados por vários motivos. O ex-deputado Luiz Castro tem uma história também, mas a estrutura que lhe é, pelo menos até o momento, perceptível, é menor. E também a densidade que tem aparecido nas pesquisas. Esses 3 iniciais que eu falei, eles disputam realmente a vaga em condições potencialmente possíveis de acontecer para qualquer um dos 3. Hoje, eu diria que existe uma disputa, aliás, existem várias disputas se a gente fatiar o interior do estado em áreas, em zonas, mas se eu colocar o interior como um bloco compacto, a capital à parte, nós temos uma disputa muito grande no interior e também na capital. O senador Omar Aziz adotou a tática de se aproximar dos prefeitos, de muitos dos prefeitos, através das emendas parlamentares, das ajudas que ele, como senador, fez a determinados municípios através dos prefeitos, as obras que viabilizou com isso. E essa é a estratégia do senador Omar, que tem colocado ele em alguns municípios com o apoio de prefeitos bem avaliados. O ex-senador Arthur Vigílio, que quer essa vaga também, ele sai da prefeitura de Manaus, deixou um legado na prefeitura de Manaus também,
tem um recall como senador, apesar de ter saído do parlamento há 12 anos aproximadamente. O recall como senador, como líder do PSDB e, na época, do governo em questão, que era o governo Fernando Henrique Cardoso, e depois como oposição no primeiro mandato do presidente Lula, dão a ele um handicap positivo, ou seja, as pessoas lembram do Arthur, da performance do Arthur, e o trânsito do Arthur Virgílio no Brasil em todos os partidos é impressionante. Ele tem um trânsito e um respeito adquirido nacionalmente muito grande. Falando ainda um dado que eu esqueci de mencionar quando falei do senador Omar Aziz, é que a aposta do senador, além dos prefeitos, foi a aproximação com o presidente Lula. Essa aproximação, ela veio se consolidar com o trabalho do senador na CPI do Covid, lá no Senado da República, que projetou, eu diria, nacionalmente, o nome e e o pensamento também do senador Omar, ou seja, sua posição antigovernista, contrária ao presidente, como crítico ao presidente, enfim, foi um antagonismo bem declarado, o que passou o senador Omar de uma posição meio que central para a posição de oposição ferrenha. Na contramão disso, vem o ex-superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, que, ao contrário do senador Omar Aziz, é bastante alinhado com o presidente da República e amigo íntimo, comprovadamente, do próprio presidente. O coronel Menezes foi candidato à prefeitura de Manaus na última eleição, então tem um recall, pôde mostrar um pouco de si mesmo. Teve uma votação bastante interessante, inclusive, né, professor? Como? Teve uma votação bastante interessante, inclusive, né, para uma primeira candidatura. Uma votação em Manaus bastante interessante, Rafael. E Manaus é o reduto mais bolsonarista do estado do Amazonas. Fazendo uma analogia entre a capital e o interior, na capital é onde o presidente Bolsonaro vai ter o maior volume de votos. Não estou dizendo que ele vai ganhar disparado a eleição como fez na última eleição, em 2018 aqui. Hoje está bem mais equilibrado na capital. Mas se eu considerar capital e interior, é gritante a diferença. No interior, a rejeição do presidente ela é muito maior do que na capital e, assim como a sua intenção é muito menor do que os registros que se tem visto na capital. Mas o presidente, esse alinhamento do presidente com o coronel Menezes é importante citar aqui, porque eu acho que é o legado mais tangível do coronel Menezes nessa eleição. Só que, para isso, o presidente da República vai ter que realmente se envolver nessa eleição. Para isso, ele tem uma motivação pessoal, que é esse antagonismo que se criou entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Omar Aziz. Então, existem motivos para o presidente se envolver na eleição para o Senado no Amazonas, assim como em outros estados também, não só no Amazonas, mas aqui é perceptível essa justificativa. E é isso que, na minha opinião, o coronel Menezes aposta em ser um senador alinhado 100%, digamos assim, com o Palácio do Planalto, e assim ele espera uma reciprocidade, um apoio, uma participação do presidente nessa campanha, na campanha dele para o Senado aqui. Então vai ser uma briga grande. O Luiz Castro, falando um pouquinho nele também, o Luiz Castro, ele foi um deputado respeitado, com posições coerentes, uma oratória brilhante,
e teve um problema de saúde, teve um infarto na eleição do Senado, onde ele disputava uma vaga, e isso levou a uma comoção visível nas pesquisas da época em favor do deputado, que foi, a meu ver, para ele um ativo muito importante naquela eleição, no qual ele disputou cabeça a cabeça com o senador Eduardo Braga, perdendo a vaga nos últimos minutos, digamos assim, salvo engano, por 20 ou 30 mil votos de diferença, que é muito pequeno aí numa eleição, no total de eleitores ali, nacional, que beira mais especificamente, de 2,5 milhões de eleitores. Isso mesmo. Especificamente, vamos olhar pelo ângulo da eleição e da votação de Luiz Castro, que foi algo assim surpreendente naquela reta final da campanha, mas surpreendente no sentido que a gente percebeu que ele teve um grande incremento de votação também na onda de renovação, na onda do novo, embora não fosse um novo, mas Luiz Castro foi o primeiro político, aliás, no primeiro turno, o único a dar todo o seu apoio ao nome de Wilson Lima para o governo do Amazonas. Emprestou todo o seu prestígio, toda a credibilidade que ele conseguiu construir com a construção dessa imagem, né, de oposição, uma imagem crítica, algumas vezes nem sempre na sua atuação votando contra o governo, mas a imagem estava consolidada. Emprestou tudo isso naquele momento para o Wilson Lima. E na votação, professor Alfanel, até que nós já conversamos em outros momentos por telefone, o senhor fazia avaliação do interior, e o senhor acabou de falar, tem duas disputas no Amazonas, uma no interior e outra em Manaus. E lá ele tomou uma posição muito de direita. E aí não conseguiu ultrapassar Eduardo Braga. Eduardo Braga retirou toda aquela diferença quando vieram as apurações dos votos no interior do estado. Embora haja contextos diferentes nessa eleição, o senhor mais uma vez faz essa sentença. Olha, tem uma disputa no interior, uma disputa em Manaus. Como é que isso vai pesar nesses pós e contras de todas essas candidaturas, né? Especialmente daquelas que estão ali mais na linha de frente neste momento, por causa das pesquisas que as pesquisas mostram. Omar Menezes, Arthur Virgílio, são os nomes que a gente pode dizer que não estão tão iguais, mas são os que estão pontuando mais na frente. E demonstram uma maior possibilidade de estrutura para essa disputa eleitoral. Como é que eles vão se dividir? Porque, assim, nós temos dois nomes de direita, Arthur Virgílio e Menezes. E um nome que agora é um nome que se posiciona nesse campo da esquerda, que é Omar Aziz, que deve ter aí também a declaração de apoio, pedido de voto do Lula, né? Exato. Então, falando um pouquinho do Luiz Castro, no interior, ele perdeu nos votos dos municípios menores. Os menores do Amazonas são os últimos votos a chegar, por causa da dificuldade de transmissão. Então, quando a gente está acompanhando a apuração, os votos que chegam mais rápido são os votos da capital, logo se esgotam as urnas, e depois as principais cidades do interior até os municípios menores. E foi lá que o Luiz Castro perdeu que o senador Eduardo Braga colocou essa diferença de 20 ou 30 mil votos sobre o deputado Luiz Castro. Na Calha do Juruá, especificamente, onde o Luiz Castro foi prefeito de Envira, atuou também na cidade de Eirunepé, o Luiz tem um recall muito bom e vai fazer uma excelente performance lá, na minha opinião. Em alguns municípios ele vai sair vencedor do pleito, considerando todos os nomes colocados, o Luiz vai ser o vencedor lá. O problema é que nós temos mais 50 municípios, além dos municípios da Calha do Juruá. E a campanha para o Senado também não é uma campanha barata, é uma campanha majoritária, é uma campanha onde se precisa ter, de certa forma, uma estrutura, normalmente a estrutura das máquinas, né? Nós estamos vivendo um momento diferente daquele de 2018, ele não é um avesso àquele momento, mas ele é bastante diferente já, a meu ver, do que foi naquele momento em especial, onde se tinha uma rejeição muito grande pela esquerda e um desejo enorme de que a direita radical, de onde veio o presidente Jair Bolsonaro, conseguisse solucionar todas as questões do país
que tinham sido intensificadas na opinião popular pelo um governo desastroso da Dilma Rousseff, um governo corrupto, etc, etc. Esse era o pensamento da época, tá? O que aconteceu depois entre aquele momento em 2018 e esse momento em 2022 equilibrou um pouco melhor essa questão, mas não é um go back to left, não é uma volta à esquerda, né, completa, mas houve um reequilíbrio, digamos assim, o que fortaleceu o centro. Só que o centrão não tem nomes para compor essa disputa nacional. A esquerda e a direita têm, mas o centro não tem, e cada vez menos se entende para ter esse nome, essa terceira via única para rivalizar, teoricamente, com os outros dois, né? Então, nós acabamos por ver um momento diferente também aqui para o governo, para a eleição para governo, para a eleição para o Senado, tá? Não é aquela história de que eu quero renovar totalmente, não, eu quero que dê certo. Essa é a principal reivindicação, digamos assim, do eleitor. Se a hora eu tiver que optar por alguém experiente, eu vou optar. Se a hora eu tiver que optar por alguém menos experiente, eu vou optar. Eu quero ver o que foi feito, o que se pretende fazer. Esse é o conceito inicial, é o conceito de partida. Entendi. Professor Afrânio, campanha. Partindo deste princípio, a ideia que está situando o eleitor neste sentido é essa, como o senhor aponta, o Arthur Virgílio e Omar Aziz, pela experiência já demonstrada de atuação no Parlamento, no Senado, e aí eles dois definitivamente são nomes de destaque nacional. Claro que o Omar hoje muito melhor situado em função de estar no exercício do mandato e ter passado por tudo que passou na presidência da CPI da Covid. Mas são dois nomes que têm essa memória, têm o que apresentar. Eles tomam um pouco mais de vantagem em relação aos outros, que não têm essa mesma memória de atuação do Parlamento, no Congresso Nacional? Sim, eles têm, isso é uma vantagem perceptível também nas pesquisas. A vantagem do Coronel Menezes, como eu disse, é a proximidade com o Planalto Central. Isso também para ele é um ativo, é um legado que o coloca nessa disputa, tá? Não estou aqui excluindo desse trio mais forte o Coronel, pelo contrário, em Manaus ele tem uma excelente performance, a meu ver, tá? Só que Manaus não resolve essa eleição, não é uma eleição para prefeito, é uma eleição para o Senado que envolve o Amazonas como um todo. Aí nós temos que ver o seguinte: quem vai crescer na eleição e quem vai secar nessa eleição, durante a campanha. Durante a campanha que vai começar os ataques, né? Se nós pegarmos o histórico também, Rosiane, de campanha, de performance em campanhas do senador Omar Aziz e do ex-senador Arthur Neto, é muito legal a gente ver isso. O Omar foi eleito numa votação histórica, com apoio incondicional das máquinas naquele momento, e já fazem 8 anos isso aí, nós estamos vivendo momentos diferentes, mas o Omar tem o apoio de uma máquina forte, pelo menos, que é a máquina do governo estadual, e vai usar. Já tem usado, de certa forma, para o interior, que é um outro mundo, como eu disse. Muitas vezes no interior, esses mesmos candidatos que têm uma rejeição mais alta em Manaus têm uma rejeição mais baixa e uma intenção de voto mais alta no interior, tá? E é uma colcha de retalho cara e difícil de acessar, tá? Além disso, a estrutura vai ser também um elemento importante. A máquina também pode proporcionar isso, mas não é só a máquina que proporciona isso também. Professor... O Arthur Neto tem um histórico de crescer em campanha. O Arthur Neto, quando ele entra na campanha, ele entrou na campanha contra a Vanessa Graziotin na primeira eleição para a Prefeitura de Manaus. Ele cresceu 20 pontos no primeiro momento que começou, digamos assim, a campanha, até o momento da votação no primeiro turno. Ele sai de 27
não foram 20 pontos, mas foram 15 pontos, 27 para 42, né? Ou seja, uma performance considerável nessa situação. Enquanto naquele momento a Vanessa sai de 30 para 22 no primeiro turno. Então foram movimentos diferentes que se viu. Então o Arthur não pode e nem deve ser colocado como algum outlier com poucas condições. Eu discordo veementemente de um comentário dessa forma, porque eu vejo condições plenas de não só disputar, mas até, quem sabe, vir a ser eleito. No caso do Omar, a estratégia está bem clara, vem sendo utilizada aí, vamos ver se ela vai dar certo, se ela vai ficar até o final dessa forma como foi planejada, ou se o castelo pode cair no meio do caminho também, como historicamente nós já vimos em outras situações. Para o senhor ver como essa disputa do Senado vai ser tão tenso ou mais que o governo do Estado, porque a gente já está se prolongando mais do que a nossa primeira conversa do governo e ela ainda não acabou, ainda não terminou as perguntas, os ouvintes estão mandando perguntas, tem aqui, ó, o Jonas, o circo pegando fogo no PSDB, como o João Dória caindo, atirando, influencia a candidatura de Arthur ao Senado, quer dizer, o Dória não está conseguindo segurar as estruturas para se lançar pré-candidato e ele é o principal avalista do Arthur aqui, neste contexto atual do PSDB, muito embora seja negado o histórico aqui de no Arthur Amazonas não é o principal avalista do Arthur, não. Aqui no Amazonas, o Arthur no PSDB tem vida própria, eu não creio que vão interferir nessa questão do Arthur ser, já foi lançado, inclusive, pré-candidato. Eu acho que seria uma violência e um contrassenso do PSDB, dizer, Arthur, você não vai entrar, né? Eu acho muito complicado pensar isso mesmo. No entanto, há uma série de outras questões, além de lançar o nome para que se haja essa estrutura. Isso é coisa que a gente vai ver ainda como é que vai se desenrolar, porque a gente está falando de pessoas altamente capazes de fazer articulações, e já fizeram muitas, né? Uns contra os outros, não tem nenhum santo aí nesse jogo todo, nenhum deles. O Arthur venha a ficar dependente, viu, Rosa? Eu duvido muito que o Arthur venha a ficar dependente do fundo partidário do PSDB para essa eleição. Ele tem inúmeros apoiadores desde sempre, desde o passado mais antigo até a passagem dele pela própria Prefeitura de Manaus, que se interessam em apoiar. Então, eu acho que o Arthur aqui vem confirmadamente. Seria assim, uma surpresa muito grande, sinceramente, se houvesse um recuo por parte dele ou por parte, mais ainda, surpresa do PSDB, sinceramente. Seria uma violência até, né, nessa questão. Seria o final do PSDB, impedir uma candidatura. Agora, professor... completa, né? Agora, professor, infelizmente está chegando ao final, acho que faltou a gente falar um pouquinho mais dos pontos contrários, todos eles, Luiz Castro, Menezes. Luiz Castro teve a atuação dele na própria SEDUC, o próprio apoio ao governo Wilson Lima, de repente, pode ser um ponto contra ele, né, que ele está no PDT, provavelmente a candidata dele ao governo se apresentou aqui como oposição e crítica ao governo Wilson Lima, mas tem esse dado, né? O Menezes tem as atuações do governo federal agora contra a Zona Franca. Os próprios posicionamentos em relação aos decretos do governo federal em relação à Zona Franca também, né? Foi muito criticado. O Omar tem ainda o peso da Maus Caminhos, o que aconteceu com a família dele, da eleição passada, já teve, mas me parece que isso aí não se diluiu, mesmo com toda a atuação dele, assim, completamente. Isso é um ponto negativo também. Arthur Vigílio tem o peso ainda da lembrança do cadáver do caso Flávio, né, das operações contra a esposa dele, a Betinha Valei. Então, todos eles têm pontos negativos que, claro, os adversários vão tratar nessa eleição. O senhor consegue fazer rapidamente um resumo, 1 minuto, 2 minutos, para a gente encerrar, professor? A gente pode marcar uma próxima conversa só para falar dos pontos negativos. Já marcado mesmo, né, para fazer já está topado, né? Exatamente. A conversa é sempre que vocês precisarem do comentário aqui, eu venho com o maior prazer do mundo. Então, você acabou de sintetizando, Rose, melhor do que eu faria, sinceramente, os pontos desfavoráveis de cada um. Agora, como você mesmo viu e o nosso ouvinte já percebeu, não existe ninguém
sem um ponto desfavorável nessa questão. A pergunta é como esses atores vão defender seus pontos de vista quando esses pontos forem levantados durante essa campanha, porque certamente o serão. Tá? O contra-argumento e a forma de contra-argumentar é que vai mobilizar o eleitor. O eleitor está na expectativa de ver esse confronto, na minha opinião. Tá? E esse confronto é um dos ingredientes que vai tornar, que vai confirmar o alto interesse, ou seja, o alto grau de interessante que essa eleição para o Senado vai ficar. Tá? Eu imagino até que alguns desses pré-candidatos já estejam estudando formas de se comunicar com a população, com o eleitor, quando tiverem que defender, refutar seus pontos fracos, que serão levantados pelos seus adversários. O problema é que existe um confronto direto, digamos assim, um adversário claramente às claras, colocando sua cara à mostra, levanta um desses pontos fracos, mas existe também um submundo que existe, funciona, infelizmente, não só em eleição, mas em muitos outros caminhos da vida, que vai, de alguma forma, tentar incutir na cabeça do eleitor de uma outra maneira, colocando vídeos, expondo alguma coisa ou tirando de contexto, muitas vezes, uma determinada afirmação, tentando manipular, digamos assim, uma informação para a opinião pública comprar essa informação como verdadeira. Então, tudo isso são ingredientes que nessa eleição nós vamos ver mais até do que em outras. Afinal de contas, isso é um ingrediente que nunca falta em nenhuma eleição. É a informação, a desinformação e a baixaria também vai ter. Acompanharemos. Né? Infelizmente, nós acompanharemos de perto, professor. Professor Afrânio Soares, obrigado por mais uma entrevista. A gente já fica aqui combinado para a semana que vem trazer mais entrevista, porque a gente acaba se alongando, não tem jeito. O assunto rende, os ouvintes participam. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Heleno, que está participando bastante, falando aqui, comentando a entrevista, falando sobre o fight que vai ser forte, vai ser tipo o UFC, é o que está dizendo o Luiz Heleno aqui. Silvia Grijó acompanhando também, dando parabéns aqui pela entrevista. Nosso amigo Carlos Batista curtindo também a live aqui da Band News Difusora. Teve o Israel Amorim que comentou agora há pouco. Obrigado a todos que participam. Não dá para ler todas as perguntas, mas a gente vai separando aqui para na próxima a gente abordar esses temas. Pois é, na próxima tem um áudio muito legal, um monte de perguntas, inclusive de questões técnicas que eu acho que o professor Afrânio responderia muito bem. Vai trazer pra gente também. E aí a gente vai guardar, a Lucimar mandou aqui, vamos guardar para a semana que vem, professor. Inclusive é sobre proporcional, a gente pode fazer um sobre proporcional. Boa, vamos combinar direitinho. Professor Afrânio, obrigado, grande abraço, obrigado pela entrevista de hoje, até a próxima. Eu agradeço a vocês todos e obrigado aos ouvintes pelo carinho e pela audiência também aí, de assistirem as entrevistas. Obrigado. Até a semana que vem. Então. Até a semana que vem. Valeu, grande abraço.